já dizia uma psicanalista que quando você conseguir visualizar onde você quer chegar, a sua mente então vai traçar um mapa, a rota, para que você chegue. Quer ver uma coisa? Se você pegar hoje o aplicativo de celular que todo mundo usa, o Waze, ou algum GPS, você vai pegar e colocar um destino. E quando você colocar esse destino de forma clara, então o que o GPS vai fazer é traçar o caminho. Quando você dá à sua vida uma visão, ou seja, quando você dá a si mesmo um destino bem traçado, bem claro, objetivo de onde você quer chegar, a sua mente começa então a trabalhar em cima daquele propósito. É por isso que você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar. Uma vez perguntaram a Van Gogh, você já deve conhecer quem foi Van Gogh, perguntaram a ele como ele fazia pinturas tão maravilhosas. Ele disse assim: é simples, eu sonho com as minhas pinturas e depois eu só pinto o meu sonho. É isso aqui basicamente que é a visão. Quando você tem uma visão poderosa, quando você trabalha a sua visão, então todo o seu ser vai trabalhar em cima daquela visão para que ela se cumpra. É por isso que você precisa ter uma visão poderosa. A visão é tão extraordinária e é tão fantástica que o livro de Provérbios, o sábio vai dizer, em Provérbios 23, 7, ele vai dizer assim: como imagina na sua alma, assim é. Vou repetir: como você imagina na sua alma, assim é. Sabe o que ele está dizendo? Como você visualiza na sua alma, a imaginação, eu disse, a capacidade mental de criar a visão daquilo que você quer alcançar. Então o sábio está dizendo: quando você consegue visualizar aquilo que você quer, tudo fica mais fácil e você consegue concretizar. E olha o que ele está dizendo: como você imagina na sua alma, assim é. Perceba que a visão tem a ver com alma, e eu disse aqui nas semanas anteriores que nós precisamos ter uma alma curada, porque a alma é o que filtra o que você recebe de Deus no Espírito, passa pelo filtro da tua alma até que se manifeste no mundo físico, no seu corpo. Então observe uma coisa: se a sua alma está ferida, a sua visão também estará comprometida. Mas se a sua alma está curada, você então conseguirá usufruir de uma visão poderosa. Tanto é verdade isso, que se você abrir a sua Bíblia, aliás, abra a sua Bíblia para você acompanhar o que eu estou dizendo, no livro de Números capítulo 13, Números capítulo 13, olhe isso daí que está escrito, Números 13, 33, Números 13, 33, olha o que está escrito, e é fantástico a gente observar isso. Livro de Números, capítulo 13, versículo 33, olha o que está escrito aí: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Agora olha o que está escrito: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso daqui está falando de quando Moisés envia os 12 espias para observar em Canaã. Eles voltam com um relatório, 10 espias estão dando esse relatório, e olhe para cá e escute o que eles vão dizer. Eles vão dizer assim: a terra é boa, nós vimos coisas maravilhosas lá. Só que o versículo 33 é revelador, porque eles vão dizer assim: mas nós vimos lá gigantes, e diante dos nossos olhos nós éramos como gafanhotos diante deles. O que eles estão dizendo? Nós nos vimos como gafanhotos. Ô irmão, olhe para cá e escute uma coisa:
Quem foi que disse que eles estão sendo vistos como gafanhotos? Alguém disse ou eles disseram? Você é, grava isso aqui, você é do tamanho da sua visão. Eles se viram como gafanhotos. E pior, eles estão dizendo, diante dos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Agora observe, eles estão dizendo que os gigantes estão vendo hoje como gafanhoto. Mas pega um detalhe aqui, se os gigantes tivessem visto eles espias naquela época, eles teriam sido mortos. Então pega, o gigante não os viu, eles viram e estão achando que os outros também estão os vendo como gafanhoto. Se você ficar se enxergando como gafanhoto, você vai viver a vida inteira achando que todo mundo te enxerga como gafanhoto. Se você ficar se enxergando como miserável, você vai continuar achando que todo mundo está dizendo que você é miserável, te vendo como miserável. Mas não é por conta do que os outros veem, é por causa do que você vê, porque você é do tamanho da sua visão. Então observe uma coisa. Eu disse aqui nas semanas anteriores, falei sobre identidade e também falei sobre cura da alma. Enquanto você não se curar, enquanto você não mudar a sua visão de si mesmo, não espere que ninguém te veja de forma diferente. Vou repetir, enquanto você não mudar a sua visão sobre si mesmo, não espere que ninguém mude a visão a seu respeito. É mais ou menos aquela frase que costumam dizer, não espere que ninguém te valorize se você não valoriza a si mesmo. Então escute uma coisa, você é do tamanho da sua visão, você precisa de uma visão poderosa, você precisa se enxergar como Deus te enxerga, você precisa se olhar como Deus te olha, você precisa entender o que Deus já disse ao teu respeito. Escute isso daqui, Deus está tão interessado, ouça isso aqui, Deus está tão interessado que você tem uma visão poderosa, que olha o que Deus disse para Abacuque. Abra sua Bíblia, Abacuque capítulo 2, versículo 2. Abacuque é um daqueles livros difíceis de achar, que estão entre os profetas menores, lá atrás da Bíblia. Se você tiver dificuldade, abre em Mateus e vem voltando, que você vai logo achar. Mas olha o que está escrito no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, isso é maravilhoso demais, porque Deus está interessado. Eu disse que quem está interessado, gente, não é o pastor, não é o seu amigo, é Deus que está interessado em que você tenha uma visão poderosa. Abacuque capítulo 2, versículo 2, olha o que está escrito aí. Então o Senhor me respondeu e disse, quem disse? Quem disse? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Pega isso aqui, ó. Deus deu uma visão a Abacuque. Quem deu a visão? Aí Abacuque recebeu a visão, sim ou não? Só que Deus não se conteve apenas em que Abacuque contivesse a visão. Deus está dizendo para ele, Abacuque, escreve a visão de forma bem legível e grande, para que quem passar até correndo consiga ver o que está escrito e entender a visão. Você sabia que isso daqui foi Deus criando o primeiro outdoor da história? O que é que fica escrito bem grande que quando você passa no carro, o carro andando, você consegue ler? Outdoor. Deus mandou Abacuque botar um outdoor, coloca em madeira, escreve bem grande, para que quando as pessoas passarem, elas enxerguem a visão que eu te dei. Deixa eu te falar um segredo. Enquanto você não entender a visão, você não conseguirá colocar em prática isso aqui. Mas quando você entender o que Deus quer, você vai perceber que Deus está interessado em que você tenha uma visão, mas não apenas tenha, mas que você também coloque-a bem grande, para que todo mundo entenda a tua visão. Pastor, do que o senhor está dizendo? Vou lhe explicar. Já viu uma empresa
toda empresa séria, ela tem em algum lugar do trabalho, quando você chega, pode procurar, tem lá os valores e tem a visão da empresa, porque toda empresa está interessada em que seus colaboradores conheçam a sua visão, para que eles entendam qual é a visão e possam estar dentro da mesma visão. A pergunta que eu te faço é: as pessoas ao seu redor conhecem a sua visão? As pessoas ao seu redor sabem onde você quer chegar? As pessoas ao seu redor entendem o que Deus quer para você? Ou você não fala nada, você não demonstra nada, você não simplesmente não faz nada para que a sua visão apareça, e depois você quer que as pessoas respeitem a tua visão? Se a tua visão de mundo é uma, o mundo tem que observar e conhecer o que você está tendo como visão, para que eles possam entender quem é você. Deus está dizendo: Abacuque, eu tenho uma visão para você, mas eu quero que você escreva bem grande, para que todo mundo saiba o que eu tenho com você, para que todo mundo saiba o que eu tenho com esse povo, para que todo mundo entenda o que eu quero. Ei, não adianta, enquanto você ficar se escondendo, ninguém sabe nem que você é crente, na escola, faculdade, trabalho, eles não vão entender a tua visão, não vão lhe respeitar. Enquanto você não entender a tua visão e começar a trabalhar em cima da sua visão, as pessoas não vão entender. No começo podem até te chamar de doido, dizer: essa é a visão dele? Ganhar dinheiro com isso, trabalhar com isso, se formar nessa área, morar fora da chatuba, morar em outro lugar, mudar de vida, sair dessa situação, duvido. Tem problema não, mas deixa a sua visão bem clara para todo mundo. Sabe por quê? Não é sobre as pessoas apenas estarem vendo a sua visão, é para que todos os dias, quando você passar e alguém estiver dizendo: você não pode, você não tem, você não vai, você não consegue, você não presta, e aí o teu emocional está arrebentado, o teu motivacional então nem se fala, mas você vai olhar para aquela placa bem grande escrito: eu vou chegar lá. Deus disse que eu vou chegar lá. A minha visão não é essa aqui, eu vou chegar lá. Não importa o tempo, não importa a situação, as circunstâncias, quanto eu vou ter que trabalhar, quanto eu vou ter que ralar para isso, mas eu sei onde eu quero chegar. Você precisa todos os dias ter clareza do que você quer para a tua vida. Se eu posso te dar uma dica agora como coach, escute isso daqui. Eu dou essa dica para os meus alunos: escreva. Eu tenho na minha casa escrito onde eu quero chegar, e quando eu estou querendo desanimar, eu vou lá e olho. Onde eu falei que eu ia chegar é aqui, então eu não posso desanimar porque eu ainda não cheguei. Eu não posso desanimar porque eu já caminhei, mas ainda não estou onde eu queria estar. Eu decidi, eu tracei planos, eu tenho uma visão, eu imaginei, e agora eu quero chegar lá. E para eu chegar todos os dias, eu tenho que olhar para essa visão e entender: eu sei onde eu quero chegar. Minha pergunta para você, para a gente entrar no texto que a gente leu: você sabe onde você quer chegar? Você tem uma visão para o final desse ano? Como você quer estar? Você tem uma visão de você daqui a um ano? Você consegue se enxergar daqui a um ano? Você tem uma visão clara de você daqui a 5 anos, onde você quer estar? Você já parou para ponderar onde você quer estar daqui a 10 anos? Você tem uma visão sobre isso? E depois as pessoas reclamam que não saem do lugar, e você vai continuar não saindo do lugar enquanto você não tiver uma visão de quem você será no futuro. Deus quer que você crie uma visão, que você tenha uma visão, e que essa visão seja clara, e daqui a pouco você começa a trabalhar em cima dessa visão, e daqui a pouco você chega onde você determinou que chegaria. Não importa o tempo, as circunstâncias ou as lutas, você chegará lá, mas você só vai chegar onde o teu cérebro conseguir enxergar uma visão daquilo que você quer. Então a sua mente vai traçar um caminho. Quem entendeu isso até aqui? O texto que a gente leu de Marcos, capítulo 8, é maravilhoso. É maravilhoso porque trata de uma história
em que o próprio mestre, e eu disse que a minha proposta desde o início é sempre falar dos temas aqui embasado na vida de Cristo, e por isso a gente está falando de Marcos, um milagre que Jesus operou, Marcos capítulo 8. Olha o que o texto está dizendo. Basicamente o texto está dizendo que Jesus curou um cego, ora, se é cego é porque não tem visão. Então Jesus tornou a dar, e digo tornou a dar porque daqui a pouco você vai entender que esse cego, ele já havia enxergado alguma coisa em algum momento e ficou cego. Então Jesus tornou a dar-lhe visão, e a vida desse homem mudou quando Jesus abriu a sua visão. Então deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. A sua vida vai mudar quando Jesus abrir a sua visão, e hoje Ele te trouxe aqui para abrir a sua visão e mudar a sua vida. Recebe essa palavra como profecia? Visão aberta é sinônimo de vida mudada. Vou repetir, visão aberta é sinônimo de vida mudada. Jesus curou o cego da sua cegueira, deu-lhe visão para que a sua vida mudasse. Jesus quer lhe dar visão para que a sua vida mude. Mas alguns detalhes aqui nos chamam a atenção do texto que a gente leu. O texto, como eu disse, a ênfase desse texto é Jesus mudando a vida de alguém através da cura da sua visão. Dando-lhe visão, Jesus muda a sua vida e a sua história. Mas observe alguns detalhes aqui. O texto culmina com Jesus dando-lhe visão. Mas antes que o mestre lhe dê visão, olha o que está escrito, que acontece aqui. O texto diz que algumas pessoas, Jesus chegou em Betsaida, e essa Betsaida, é bom que a gente lembre, Jesus já tinha falado dela, no livro de Mateus você vai observar, Jesus dizendo, ai de Corazim, de Betsaida, porque se em Tiro e Sidom houvesse acontecido os milagres que lá eu fiz, muita gente já teria se convertido. O que Jesus está dizendo? Se onde eu operei milagre tivesse sido operado em outro lugar, Tiro e Sidom, cidade gentílica, se eu tivesse operado lá, mais gente teria crido do que aqui. Então essa cidade está na lista das cidades impenitentes, cidades onde as pessoas agiram com indiferença ao que Cristo fez. Mesmo assim Jesus vai lá, e quando Jesus chega lá, o texto diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Então agora Jesus está diante de pessoas que estão pedindo para que Jesus cure esse cego, e aí Jesus agora vai fazer algo interessante. Observe, o texto do versículo 23, capítulo 8 de Marcos, está dizendo assim, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olhe para cá e observe isso daqui. Jesus vai curar o cego da sua cegueira. Então, Jesus vai trabalhar na visão desse moço. Jesus vai trabalhar em que, gente? Só duas pessoas estão ligadas aqui. Em que Jesus vai trabalhar, gente? Na visão desse moço. Mas perceba uma coisa. Pensa comigo. Tem alguém precisando de cura. Jesus já operou um monte de cura e você já leu nos evangelhos. Era muito simples Jesus chegar, tocar, liberar uma palavra e estava curado. Simples. Mas esse texto revela que Jesus fez algo que Jesus nunca tinha feito. Duas coisas aqui que Jesus fez de forma fantástica. A primeira, essa cura é operada em 2 estágios. Jesus sempre curou alguém de uma vez só. Mas esse homem Jesus curou em 2 estágios, ou em 2 partes. Agora observe, antes de chegar nas 2 partes, o que o texto está dizendo é que Jesus pega aquele homem pela mão. Jesus pega aquele homem pela... Gente, mas o que o homem está precisando é de cura nos olhos. Mas Jesus pega ele pela mão. Jesus pega ele pela mão e vai andando. Andando para onde? Para fora da cidade. Por que Jesus não cura ele ali? Por que Jesus simplesmente não faz o que tem que fazer ali e agora? Por que fazer um cego que já é deficiente andar? Não se sabe quanto andou, não se sabe se metros ou quilômetros, só se sabe que andou junto com Jesus. Jesus pegou pelo braço e o levou, porque Jesus precisa tirar ele dali.
Porque Betsaida não é um ambiente onde Jesus quer operar mais, porque eu disse, essa cidade é uma cidade impenitente, uma cidade de gente indiferente. Então Jesus não quer operar ali, Jesus quer levá-lo para um lugar para fazer. Então pega aqui a primeira coisa. Tem hora que para Jesus curar a tua visão, Ele vai ter que te tirar de alguns lugares. Eu vou dizer mais para frente, mas deixa eu adiantar aqui alguma coisa. Existem lugares que são até favoráveis para você em algum ponto. Enquanto está cego, serve. Mas depois que Deus te dá visão, alguns lugares não servem. E até para que Cristo possa abrir a sua visão, Ele tem que te tirar de alguns lugares. Jesus tira o cego, só que Jesus tira o cego de mão dada com Ele. Eu imagino Jesus pegando o braço do cego, botando sobre o seu e caminhando com ele para fora dali. E esse caminhar junto de braço dado fala de comunhão. Fala de quê, gente? Comunhão, andar de braço dado. Já viu uma cena mais bonita do que essa? Um casal que anda de braço dado, um casal de senhorizinhos já de idade que andam de braços dados, amigos que andam de braços dados, um pai e um filho que andam de braço dado, uma mãe com seu filho que anda de braço dado. Isso é sinal de comunhão. Então pega isso aqui. Antes de trabalhar na sua visão, o Senhor quer trabalhar na comunhão. Porque não adianta Ele abrir a visão de quem não tem comunhão. Antes de Deus te dar uma grande visão, Ele quer te dar comunhão. Porque a sua comunhão com Ele é o que vai fazer com que a sua visão se abra. Por quê, pastor? A gente sabe que a nossa, eu vou repetir pela terceira vez, a nossa imaginação é a faculdade mental de criar visões. E você já deve ter ouvido sua avó falar assim: mente vazia, oficina de Satanás ou do diabo. Por que isso? Porque seus pensamentos é que vão gerir, ou gerar, melhor dizendo, as suas visões. E o seu pensamento só pode estar bem curado, tratado e dar resultados positivos ou visões positivas se os seus pensamentos estiverem voltados para a palavra e para a comunhão. É por isso que tem muita gente que está vendo muita coisa, mas só vê problema e coisa errada. Por quê? Porque a mente dele está vazia das coisas de Deus. E se você não enche a tua mente de coisas que é de Deus, a sua mente vai criar visões, vai criar imaginações ou imagens, e isso vai ser gerado a partir daquilo que você está cheio. Então, a boca fala o que o coração está cheio, mas a mente também cria a visão daquilo que o coração está cheio. Então, se você não tem comunhão com Deus, você está cheio de porcaria dentro de si, vai gerar uma visão miserável e cheio de porcaria para te levar para um lugar de porcaria. Mas não é isso que Deus tem para você. Quando você cria comunhão com Ele, você começa a praticar a palavra, ler a palavra, se encher da graça, ter comunhão com Ele, você começa a ter momentos com Deus, e isso vai gerar em você visões dentro daquilo que Deus quer. Mas antes de gerar uma visão poderosa, Deus quer gerar uma comunhão poderosa com você. Jesus pega na mão daquele moço, cria comunhão com ele, vai para fora do lugar, e aí o texto vai dizer assim, ó: e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E aqui é interessante, quando o texto está dizendo que Jesus pergunta a esse moço se ele vê alguma coisa, ele vai responder que sim. Ele vai responder que sim. Então vamos lá, o camarada é cego, não está enxergando nada. Mas no primeiro momento que Jesus faz esse ato de cuspir e impor as mãos, e isso daqui é um assunto para outro momento, por que Jesus fez isso, mas quando Jesus faz isso daqui,
para curá-lo, o texto diz que esse homem começa a enxergar. Mas ele começa a enxergar o que, gente? Homens como árvores estão andando. Por isso eu disse, esse moço não é cego de nascença, porque ele sabe diferenciar homens e árvores, porque ele sabe o que são homens e homens andando, ainda que no formato de árvores. Então ele já viu uma árvore, ele já viu um ser humano, ele sabe o que é o que. Mas nesse momento ele foi restaurado da sua visão, porém a sua visão está confusa. Não é à toa que Jesus opera esse milagre, é o único milagre operado em 2 etapas, porque nós temos 2 tipos de visão. Quantos tipos de visão, gente? A visão natural é aquela com a qual eu te vejo, é aquela que esses dias nossa irmã Lucilene foi acometida de um mal súbito, onde perdeu temporariamente a visão, e graças a Deus e glória a Deus já está recuperada. Essa é a visão natural. Pastor, e a outra visão? Olha o que a Bíblia diz para nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens. Opa, calma aí, gente. Cegou o entendimento. Entendimento tem a ver com mentalidade, com intelecto, com racionalidade. E a nossa visão tem a ver com os nossos olhos. Mas Paulo está dizendo, cegou o entendimento. Olhe para cá e não perca isso. Você muitas das vezes está sofrendo o mesmo problema que esse homem aqui. Já foi curado da sua visão no mundo físico. Você já foi curado da sua visão no que tange a sua saúde física. Você enxerga bem, mas o seu entendimento está bloqueado, porque você ainda está cego no seu entendimento. Tem gente que já foi curado no primeiro estágio, mas ainda não foi curado no segundo estágio. E quer saber? O pior não é um cego, o pior é um meio cego. O pior é aquele que tem meia visão. Como assim, pastor? Enxerga, mas não tem clareza do que enxerga. Enxerga, mas não entende o que enxerga. Sabe por quê? O texto é muito simples e você vai entender. Esse homem está confundindo gente com árvore. Em outras palavras, ele está confundindo pessoas e coisas. Você já ouviu aquela frasezinha assim? Deus criou pessoas para serem amadas e coisas para serem usadas. Só que o problema de quem tem meia visão é que está usando pessoas e amando coisas. Esse homem não sabe o que é o que. E quem não consegue discernir pessoas de coisas vai estar sempre confundindo e sofrendo por isso. Porque quem não sabe o que é árvore, o que é pessoas, vai acabar atropelando as coisas e não cuidando das pessoas do jeito que deveria cuidar, e não conseguindo extrair frutos de coisas do jeito que era para extrair. Existem árvores que você pode extrair frutos, mas existem pessoas que têm que ser amadas, não pelos frutos que dão, mas simplesmente por ser amada. E quem não entende esse tipo de relacionamento, quem não entende esse tipo de coisa, vai ter dificuldade de conviver com pessoas e principalmente dificuldade de ser feliz, porque não vai conseguir conviver com pessoas e nem extrair frutos das coisas. E Deus te chamou para amar pessoas, mas também para extrair frutos de algumas coisas. Sabe por que a tua vida está horrível? Teus relacionamentos horríveis, porque tua vida financeira está horrível, porque você não consegue ir para frente, nada anda, não consegue um emprego decente, não consegue, pastor, é porque está difícil para todo
todo mundo, não é porque está difícil para todo mundo não, porque apesar de estar difícil para todo mundo, tem gente se superando no meio da crise, tem gente saindo de cabeça erguida do fundo do poço, e você está patinando, por quê? Porque você está com falta de clareza, porque você já abriu os olhos da carne, você já abriu esses olhos que estão colocados ainda no seu corpo, mas você ainda não conseguiu abrir os olhos do entendimento para compreender pessoas e para usar as coisas que Deus colocou disponíveis para você. E enquanto você não conseguir entender isso, você vai continuar patinando sem sair do lugar. Mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer: eu vou te curar completamente e vou abrir a visão do teu entendimento. E eu quero profetizar no nome de Jesus que todo príncipe das trevas será derrotado e a tua visão será aberta para a glória de Deus. Isso daqui fala de relacionamentos, isso daqui fala de vida pessoal, isso fala de crescimento, de prosperidade, isso fala de vida abundante, de gente que vive confundindo tudo e por isso não consegue sair do lugar. Jesus impõe-lhe as mãos novamente, e o texto diz assim: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E aí eu gosto do texto a seguir. Em algumas traduções está só duas dessas palavras, em outras está em uma, enfim, depende da tradução. Mas 3 palavras estão presentes aqui no texto, no final do verso 25. Ele via longe, ele via claramente, e ele discernia o que ele via. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, a gente já caminha para o fim. Deus te trouxe hoje aqui para abrir a sua visão, para lhe dar uma visão longínqua. Sabe o que é isso? Você não vai enxergar só o que está diante de você aqui agora. Pastor, o senhor está falando de quê? De vidente? Não estou falando de vidente. Eu estou dizendo que Deus vai te dar uma visão poderosa para você conseguir enxergar o que está acontecendo aqui hoje. Mas quando você for fechar um negócio, por exemplo, você conseguir entender o que você está fazendo aqui, mas o que vai te dar de retorno lá na frente também. Chega de fazer as coisas na emoção e de qualquer jeito dando cabeçada. Deus vai te dar uma visão para você enxergar mais longe. Deus vai te dar uma visão para quando você começar a faculdade e começar a bater o desânimo, você conseguir se enxergar lá na frente já formado e clinicando e atendendo e abençoando outras vidas. Deus vai te dar uma visão poderosa para quando você começar a trabalhar e nos primeiros dias de emprego a perseguição começar, alguém começar a te perturbar, ao invés de você sair de novo do emprego, você vai conseguir se enxergar daqui a 1 ano sendo gerente da loja. Você vai conseguir se enxergar daqui a 2 anos tendo o teu próprio negócio e fazendo algo maravilhoso. Você vai enxergar mais longe. Eu quero profetizar: o que Jesus fez na vida desse cego, Jesus fará na sua. Ele vai te dar uma visão para enxergar mais longe. Quem enxerga mais longe não desiste. Quem enxerga mais longe não retrocede. Ei, já parou para observar quantas vezes você caminhou e já estava tão perto de chegar, mas por não ver um pouco mais à frente, você parou e depois percebeu que a vitória estava tão perto? Ei, quem tem visão curta desiste mais rápido. Mas quem tem uma visão longínqua insiste no propósito, porque sabe, ele está vendo o que ninguém vê. Alguém olha para você e diz assim: você mora mal demais, você mora numa casinha simples demais, você está se matando pagando faculdade em coisa que você poderia estar investindo aqui na tua casa, e você está pensando assim: ó, visão longe, eu hoje moro mal,
estou investindo na minha faculdade, estou investindo no meu curso, ao invés de comprar casa nova, carro novo, fazer obra, eu estou investindo hoje, porque daqui a 4 anos, quando eu terminar a faculdade, o que eu estou investindo hoje, eu vou ganhar 10 vezes mais, e eu vou poder fazer de uma vez só, o que a minha família não fez a vida inteira. Visão além do alcance, visão longe, visão lá na frente. Quem tem visão, gente, quem tem visão insiste onde todo mundo desiste. Quem tem visão longa insiste em trabalhar no que ninguém vê resultado. Visão além do alcance. Eu poderia te dar exemplos aqui de empresários e de pessoas que superaram tanto por causa de visão longe, visão adequada. Só que a visão não é só, ele não está enxergando apenas longe, mas o texto está dizendo que ele enxerga longe claramente. Lembra do que eu disse no começo? A sua visão precisa ser clara daquilo que você quer. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início aqui. Você sabe onde você quer chegar? De verdade. Não precisa responder para mim, mas pensa aí. Você sabe de verdade onde você quer estar daqui a 1 ano, em se tratando de vida financeira, em se tratando de trabalho, em se tratando de curso, de conhecimento, de investimento em você mesmo? Você sabe como que você quer estar daqui a 1 ano em relação à tua saúde? Você sabe como você quer estar daqui a 1 ano em relação à tua vida familiar? Você já projetou isso? Você já tentou sonhar com isso? Pastor, sonhar custa caro. Não, sonhar é de graça, realizar que custa caro. Agora deixa eu te dar um segredo. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se eu posso, ouse sonhar, sonhe alto, mas não apenas sonhe não, dê clareza para o que você quer. Se eu posso mais uma vez repetir a dica que eu dei no começo, coloca, anota, escreve, faz o que Deus mandou Abacuque fazer. Escreve, Abacuque. Escreve. Bota grandão assim no teu quarto, na porta da cozinha. Eu quero daqui a tanto tempo estar assim, ó. Eu quero que a minha família daqui a tanto tempo esteja assim. Eu quero que a minha casa, pastor, e o que não depender de mim? Preocupe-se em fazer aquilo que depende de você e deixa que o resto é Deus quem faz. Eu estava ensinando para os meus alunos há alguns anos já que eles deveriam colocar objetivo, metas e trabalhar em cima disso, e fazer isso e fazer aquilo. E eu observei que já não era novidade, todo mundo viu, eu estava muito acima do peso. E aí um belo dia, depois que eu terminei de dar aula, eu disse assim: por que eu digo para todo mundo o que tem que fazer e eu não faço? Eu preciso perder peso, e até quando que eu vou ficar enrolando? Sabe o que eu fiz? Coloquei anotado o que eu tenho que fazer. Comecei a andar de bicicleta, comprei uma bicicleta melhor, andando de bicicleta, ganhei na verdade uma bicicleta, comecei a andar, e aí comecei a voltar ao treino de jiu-jitsu e comecei a fazer algumas coisas, e aí me deu desânimo. Depois de 3 semanas eu falei: cara, mas isso não, estou cansado. E sabe o que me fez continuar? Clareza do que eu quero. Eu ainda não perdi o peso que eu preciso, então eu não posso parar. Mas por que eu decidi que não posso parar e dou continuidade a isso? Porque eu tenho clareza do que eu quero. E a pergunta é, eu digo novamente, o que você tem de clareza para que todos os dias você olhe e lembre: eu não posso mais comer esse docinho, porque eu estou de dieta. Por que você não põe todos os dias alguma coisa de dizer: eu preciso parar de gritar em casa, porque eu grito demais. Eu preciso melhorar, eu preciso ler mais. Então todos os dias eu coloco lá e eu vou ler. Esses dias me perguntaram: pastor, como que o senhor consegue ler 3 livros por mês?
Eu falei, porque esse ano eu coloquei um objetivo para mim. Eu preciso ler 36 livros no ano. Então eu preciso ler 3 livros por mês. E quer saber o que acontece? Quando isso está claro, é que quando eu estou com preguiça e só li 2 livros e faltam 2 dias para terminar o mês, eu digo, esse mês não vai dar não. Aí eu paro, vou para a madrugada e como o livro, mastigo ele, mas em 2 dias eu termino um livro que eu terminaria em 1 semana. Porque eu tenho clareza do meu objetivo. E eu vou repetir a pergunta: você tem clareza do que você quer? Irmão, não que isso seja apenas para jovem, mas a juventude de hoje, quando você, na maioria, não digo todos, mas a maioria, quando você pergunta assim, qual profissão você quer seguir? Não sabe. O que você pretende da vida daqui a 10 anos? Não sabe. O pior, se você perguntar a adultos com família formada, e muitos deles não sabem o que eles querem para a próxima semana. Eles estão vivendo, como eu já disse alguma vez aqui, a teoria do filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que Deus tem uma visão poderosa, porque Ele tem um lugar poderoso para você, porque Ele tem uma vida poderosa para você. Deus tem algo fantástico, maravilhoso e extraordinário para você. Você não nasceu para ficar vivendo de qualquer jeito e deixando a vida te levar. Você nasceu com um propósito, uma missão e um destino já traçado por Deus, e você precisa colocar em prática isso na sua vida. Dê sentido à sua vida colocando uma visão. Para encerrar, o texto diz que a visão é longa, é clara e ele enxerga distintamente. Sabe o que é isso? Ele começa a compreender o que é cada coisa e começa a conseguir colocar cada coisa no seu devido lugar. Homem é homem, árvore é árvore. Homem tem que ser tratado como homem, árvore tem que ser tratada como árvore. Homens, pessoas, gente, eu me relaciono, eu amo, eu cuido, sou cuidado, sou amado. Árvore, eu planto, espero crescer e colho frutos dela. Ei, quando você começar a ter uma visão poderosa, você vai conseguir distinguir o que é o que. E vou além, você vai conseguir distinguir quem é quem. Vou repetir, você vai distinguir quem é quem. Porque um dos maiores poderes da visão, que esse homem no primeiro estágio não tem, ele vê homem como árvore. Se ele não sabe distinguir o que é homem e o que é árvore, como ele consegue distinguir pessoa para pessoa? Mas quando ele é curado completamente, ele consegue discernir quem é quem. Recebe essa profecia de olhos abertos? Deus vai te dar a capacidade de parar de ser enganado. Deus vai te dar a capacidade de parar de entrar em qualquer tipo de relacionamento. Deus vai te dar a capacidade de enxergar quem é quem. Você não vai mais ser ludibriado por qualquer um. Você não vai ser mais levado por tapinha nas costas, nem por palavra mansa. Deus vai te dar a capacidade de enxergar quem é quem. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu vivo decepcionado. É porque você não tem visão, é porque você não sabe quem é quem. Mas quando Jesus cura esse moço começa a enxergar mais longe, mais clara e distintamente. Deus vai te dar a capacidade de melhorar os teus relacionamentos, porque você vai enxergar quem é quem. Para finalizar, o texto diz assim: e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Gente, olha para cá e pega isso aqui, que isso aqui é poderoso. Esse homem, quando encontrou Jesus, ele estava onde, gente? Dentro da aldeia, ou em Betsaida. Só que quando Jesus arrasta ele para fora e cura a sua visão, Jesus diz para ele: vai para casa, mas não entra na aldeia. Isso me dá 2 entendimentos. Primeiro, ele não morava na aldeia, porque se morasse lá não teria como voltar para casa e entrar na aldeia. Então Jesus está dizendo: você foi encontrado lá, mas o teu lugar não é lá. Agora pega aqui,
Por que Jesus o encontrou lá, o atendeu, começou a atender lá, mas depois não quer que ele volte para lá? Porque tem lugar que enquanto você está sem visão, você pode permanecer, mas quando Jesus te tira e te dá visão, esse lugar não serve mais para você. Vou melhorar isso aqui. Tem gente em Betsaida que está rogando por ele. Parece que ele tem amigos, pessoas que lutam por ele em Betsaida, enquanto ele está cego. Mas depois que ele está com a visão poderosa, provavelmente as mesmas amizades não servem. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Distinção de pessoas? Não, vou lhe dizer um negócio. Tem gente que enquanto está guiando você, serve. Tem gente que enquanto está te levando para todo lado, é gente que te abraça, te aceita e te ama. Mas basta você ter visão e distinguir as coisas, começar a enxergar teu próprio caminho, que essas pessoas não vão querer mais estar perto de você. Por quê? Porque quando você estava cego, eles te levavam para onde eles queriam. Agora que você tem visão, é você que discerne e é você que dá o caminho. É você que dá as coordenadas, é você que decide para onde vai. Tem gente que serve para você porque estava te levando para onde eles queriam, mas quando você começar a ter uma visão poderosa, vai ter que separar, porque tipo de gente que te leva para onde eles querem, não serve mais para andar com você quando você quer ir para o lugar que Deus mandou você ir. Abrir a visão custa caro, gente. Custa amizades, custa alguns relacionamentos, custa alguns lugares que a gente estava acostumado. Não se esqueça, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Vou repetir, os lugares que você frequenta revelam o que você procura. E tem lugares que depois que você achou o que você procurava, que é Deus, não vai mais te caber. Então, relacionamentos, ambientes, lugares, Jesus diz, não volta lá. Eu te trouxe para cá para fazer aqui, e agora que você está curado, não volta lá. Detalhe, lá não era o lugar que ele morava, e lá também não era o caminho que ele precisava fazer para ir para casa. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui e encerrar. Escute isso. Esse cego estava acostumado com Betsaida, e provavelmente ele imaginava, por ser um deficiente naquela época, o contexto a gente sabe que um deficiente tinha muita necessidade. Provavelmente ele imaginava que aquele lugar, ele dependia daquele lugar. Só que Jesus está dizendo para ele, nem por lá você passa. Vai para casa, mas nem por lá você passa. Sabe o que Jesus está dizendo para esse moço? Você não depende mais desse lugar como você dependia antes de ter visão. Eu não estou falando de ingratidão. Lembra no começo que eu disse o que é Betsaida? Betsaida é lugar de gente indiferente, de gente que não valoriza Jesus, de gente que não valoriza os milagres. Jesus, desculpa o termo aqui, está já enojado de Betsaida. Ei, pega um negócio aqui para a tua vida. Não vá para lugares que Deus não se agrada. Se não é do agrado dele, não serve para você. Lugares e pessoas que Deus não tem comunhão, lugares e pessoas que Deus não estaria perto, você também não deve estar. Jesus está dizendo, eu não tenho mais nada com Betsaida. Passa longe daquele lugar e vai viver a tua vida, porque agora você tem visão. Recebe essa palavra? Deus está te dando visão, e essa visão vai te tirar de alguns lugares. Essa visão vai te tirar de alguns relacionamentos. Essa visão vai ser tão ampla, tão clara, tão distinta, tão longa, que vai fazer você enxergar as verdades de alguns lugares e ambientes, de algumas pessoas e relacionamentos, e você vai perceber que lugares, pessoas e ambientes não te cabem mais, porque agora você tem visão. Quem entende essa palavra? Você pode ficar de pés. Eu quero orar com você. Deus quer te dar visão. Deus quer curar a sua visão. Deus quer ampliar a sua visão. Visão longa. Visão clara. Visão distinta. Deus quer agir na sua vida. Eu queria que você, nesse exato momento, você fechasse seus olhos carnais.
mas que você entendesse o que Deus está querendo fazer na sua vida, entendendo que Deus está te dando uma oportunidade de abrir a sua visão, a visão da sua alma, a visão do seu coração, para que você tenha uma visão longa, distinta e clara, para que você enxergue onde Deus quer te levar, onde Deus quer te colocar e o que Deus quer fazer por você e através de você. Senhor, nós precisamos, ó Pai, de uma visão poderosa, uma visão embasada na Tua palavra, uma visão que nos dê a oportunidade de chegar onde o Senhor tem para nós. Mas é fato que a gente só chega onde o Senhor quer se a gente entender a visão, se a gente escrever a visão, se a gente acompanhar a visão. E eu creio que a partir de hoje nós vamos colocar em prática isso. Nós vamos entender a visão que o Senhor tem para nós. Se tiver que sair de alguns lugares e ambientes, assim será. Se tiver que mudar a nossa mentalidade, assim será. Mas a gente quer ter uma visão daquilo que o Senhor tem para nós. Cura a nossa visão. Como o Senhor fez com esse cego, curando em 2 estágios, que assim seja conosco também. Que o Senhor cure-nos, ó Pai, daquilo que a gente precisa. Cura a nossa visão, cura a nossa alma, cura-nos, ó Pai, por dentro e por fora, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te pedimos no nome bendito de Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Amém. E graças a Deus.